Olá pessoal, então eu sou Odair, professor de matemática. Estamos trabalhando com o cálculo 2. Voltando aí na semana 12, já falamos aí sobre mudanças de variáveis de uma forma geral, fizemos um exemplo. Vamos agora então às mudanças de variáveis com coordenadas cilíndricas e utilizando coordenadas esféricas. São casos especiais do método de mudança de variáveis integrais triplas. Então, são mudanças de variáveis já padronizadas, né? São aquelas análogas aí, a gente vai ver que são bem próximas das coordenadas polares nas integrais duplas, lá no R2. Aqui, então, no R3, eu vou ter, então, essas novas coordenadas chamadas coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Então, começando com as coordenadas cilíndricas, então no sistema de coordenadas cilíndricas, um ponto P no espaço tridimensional é representado pela terna ordenada, então aqui vou ter o R, θ e Z. R e θ, então, é as mesmas lá coordenadas lá que a gente viu lá nas coordenadas polares. Né? Então, apenas aqui eu vou utilizar R e θ, e aí coloco mais essa coordenada Z. Onde então o R e o θ são as coordenadas polares da projeção de P sobre o plano XY. E Z é a distância direta do plano XY ao ponto P. Então, simplificando, R e θ então, são consideradas como lá as coordenadas polares e o Z é o próprio Z. Então, aqui eu tenho o R é a distância da projeção do ponto P aqui no plano XY. Então, essa distância R, lá, mesma ideia lá das coordenadas polares, no caso, no plano XOY. E o θ, então, também é o ângulo que esse segmento aqui, este raio, forma em relação ao eixo X. Então, são as mesmas definições das coordenadas polares. E o Z é a própria altura do Z do ponto R, θz, ou XYZ. Então, a lei da transformação T de coordenadas cilíndricas, note que eu vou transformar T, R, θ, Z para as coordenadas cartesianas x, y, z. E é dado por T de R, θ, Z vai ser igual. O x vai ser um x de R, θ, Z, o y de R, θ, Z, e o z vai ser uma variável em função de R, θ, Z. Então, a transformação T de R, θ, Z vai ser dada. Então, o x vai ser o R cosseno θ, é o mesmo x lá das coordenadas polares. O y vai ser o R seno θ, ou seja, a mesma expressão do y lá das coordenadas polares. E o z é o próprio z. Então, as coordenadas cilíndricas nada mais é do que as coordenadas polares, agora só que aplicadas aí no R3. Então, aqui, como no R3 eu tenho 3 variáveis, então eu vou ter que acrescentar mais esse z, e aí utilizando as mesmas fórmulas das coordenadas polares aqui no x, r cosseno θ, e no y, r seno θ, eu tenho então as novas coordenadas chamadas de coordenadas cilíndricas. Aqui eu tenho então a representação da transformação das coordenadas cilíndricas para as coordenadas cartesianas. Note que eu transformo aqui um paralelepípedo num cilindro. Então aí está o próprio nome, né? Coordenadas cilíndricas. Para que serve? Quando eu tenho um domínio, a região que eu estou integrando ali, o domínio que eu estou integrando, se esta região é uma região cilíndrica, isso então já sugere que a gente faça uma mudança de variáveis por coordenadas cilíndricas. Né? Então, aqui está a sugestão. Então, olha lá o sólido. O sólido é um cilindro, né? Ou algo parecido de um cilindro. Então, já me sugere, né, que eu faça uma troca de variáveis utilizando coordenadas cilíndricas. Por definição, o jacobiano J de T de R θ Z é definido por, então aqui eu tenho J T de R θ Z, a primeira linha aqui então da minha matriz, ou do meu determinante, é dado pelas derivadas parciais da função x
em relação à variável independente r, θ, z. Na segunda linha, então, eu tenho a função y e as derivadas parciais em relação a r, θ e z. E na última linha, então, eu vou ter a variável z, a função z em relação a r, θ, z, e as derivadas parciais, então, d ronda z, d ronda r, d ronda z, d ronda θ, e d ronda z, d ronda z. Então, pegando lá a transformação de coordenadas cilíndricas, t de r, θ, z é dado por r cosseno θ, r seno θ e o próprio z. Então, o jacobiano de t vai ser dado pelas derivadas parciais aqui, então, da função x vai ser igual a r cosseno θ. Então, aqui eu tenho a derivada parcial dessa função x em relação a r, vai dar 1 vezes o cosseno θ. Na segunda coluna, aqui na primeira linha, então eu vou ter a derivada parcial desta função x, r vezes o cosseno θ, em relação a θ, então a derivada do cosseno é menos seno de θ. Então vai ficar menos o r, que está aqui, vezes a derivada do cosseno, que é seno. E a derivada dessa expressão aqui em relação a z, como eu não tenho z, vai dar zero. Na segunda linha, já são as derivadas parciais do y, que é igual a r seno θ. Então, aqui a derivada em relação a r vai dar 1 vezes o seno θ. Agora, aqui na segunda coluna, então, a derivada vai ser r vezes a derivada do seno em relação a θ, vai dar cosseno, então fica r cosseno θ. E a derivada em relação a z dá zero. Agora, o z, que é o próprio z, aqui eu vou derivar em relação a r, não tem r aqui, então vai dar zero. Aqui em relação a θ também não tem, vai dar zero. E aqui em relação a z, vai dar sempre 1. Aqui o determinante, então, vai ser o mesmo determinante lá das coordenadas polares, né? Eu tenho aqui a diagonal principal aqui, cosseno θ vezes r cosseno θ vezes 1, vai ficar r cosseno ao quadrado de θ. E aqui eu vou ter menos 1 vezes o seno θ vezes menos r seno θ, então vai ficar mais r seno ao quadrado de θ. Colocando r em evidência, eu vou ficar com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que pela relação fundamental lá da trigonometria é igual a 1, e aí resulta que o jacobiano dessa transformação de coordenadas cilíndricas vai ser igual a r, que é o mesmo jacobiano lá das coordenadas polares. Assim, então, uma integral tripla retangular pode ser escrita em coordenadas cilíndricas como? Então, a integral tripla sobre uma região R de f de x, y, z, dv vai ser igual à integral tripla sobre essa nova região S, que essa região S, então, é a transformação inversa de R, ou na verdade o R é igual à transformação T de S. E aqui eu vou trocar, então, o x por R cosseno θ, o y por R seno θ e o z é o próprio z. Então, aqui o diferencial dv, então, eu vou trocar pelo jacobiano, que é o r, dz, dr, dθ. Vamos agora ao primeiro exemplo de integrais triplas, utilizando a troca de variáveis por coordenadas cilíndricas. Então, o exemplo diz assim, sabendo que a massa de um sólido pode ser expressa como a integral tripla m igual a integral tripla sobre a região D de ρ de x, y, z, dv. Determine a massa do sólido de densidade ρ igual a 3 menos v, limitado pelo cone z igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado e pelo plano z igual a 3. Então, note aqui que ρ de x, y, z vai me definir o valor da densidade específica em cada um dos pontos do sólido no ponto x, y, z, que é dado por 3 menos z. Quando z é igual a zero, por exemplo, eu tenho uma densidade 3. Se fosse, por exemplo, na unidade grama por centímetro cúbico. Já quando eu coloco no valor de z igual a 3, eu vou ter, então, a densidade igual a zero, que seriam os dois limites aqui para esta função aqui, dado que o meu sólido vai de zero
para z igual a 0 até z igual a 3. Mas claro que quando z igual a 3, eu vou ter uma densidade igual a 0. E fisicamente, isso a gente sabe que na natureza isso não existe. Nós sabemos que o elemento que possui a menor densidade, aí, que é o hidrogênio, então seria um valor bem próximo de zero, seria 8,988 vezes 10 na menos 5 grama por centímetro cúbico. Então vamos considerar nesse caso apenas matematicamente que é possível, né, que a densidade vá até zero. Então a densidade vai variar aqui de 0 até 3. O que observamos aqui é que a densidade, então, ela é variável em função dessa expressão 3 menos E. Portanto, minha massa específica, né, vai variar. Então, para calcular a massa, eu vou ter que somar todas as massas específicas. Então, por isso que a massa total vai ser dado, então, pela soma tripla. Por quê? Porque é um sólido no R3. Então, é a integral tripla sobre o sólido D da densidade específica ρ vezes o diferencial do volume V. Então, na solução aqui, vamos olhar aqui então a região D, que é apresentada na figura a seguir. Então, nós fizemos aqui uma figura no Octave para visualizar melhor. Aqui então tem o cone, que é a superfície de baixo, e em cima então eu tenho o corte aí do plano z igual a 3. Então, nós vamos calcular a massa deste sólido, dado que em cada um desses pontos aqui nesse sólido é dado pela densidade ρ de XYZ, que é igual a 3 menos Z. Então, aqui, mais abaixo aqui, então, eu tenho uma densidade maior, enquanto que aqui na superfície de cima considera-se como uma densidade igual a 0. Observamos a figura que se assemelha a um cilindro, né? Mas cortado aqui por um cone. Então, se eu pensar em projetar esta região ou esse sólido no plano x ou y, aqui está um pouco deformado, mas a gente pode melhorar um pouco, né? Aqui eu tenho esta região que é um círculo, então, de raio 3, né? Que é exatamente onde foi dado o corte aqui, z igual a 3, né? Então, aqui eu tenho um círculo de raio 3. Então, com essa ideia que eu posso pensar em fazer uma mudança de variáveis para coordenadas cilíndricas. Então, note que a equação do cone em coordenadas cilíndricas é dada por z igual a r. Pensando aqui que eu troco o x por r cosseno θ, então, eu vou ficar com r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais aqui por y por r seno θ, então vai ficar com r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Colocando r em evidência, então eu fico com r ao quadrado. A raiz quadrada do r ao quadrado vai dar z igual a r. Voltando então aqui na figura, nós olhando para a projeção no plano x ou y, então, aqui eu tenho um círculo na qual é toda uma volta, ou seja, o θ então vai variar de 0 até 2π. O raio, como lá em coordenadas polares, então vai variar também de 0 até a fronteira dessa minha região, que é r igual a 3. Então, o r vai variar de 0 até 3. Já a variável z, então, é a altura. Portanto, a altura ela vai variar do ponto que é do cone até a superfície superior, que é z igual a 3. Então, é o z do cone, que é dado pela equação z igual a r, até o z igual a 3. Aqui o meu domínio com essas novas variáveis r, θ e z. Então, o θ vai variar de 0 a 2π, o r, que é o raio, em coordenadas cilíndricas, né? Da mesma forma que coordenadas polares, vai variar de 0 até o máximo que é o r, 3. E o z, então, vai variar desde o cone até o plano superior, z igual a 3. Então, o cone tem a equação z igual a r, e a superfície superior vai ter z igual a 3.
Assim, temos que a massa é dada pela integral tripla sobre a região R no domínio com coordenadas x, y, z, coordenadas cartesianas, é dado pela função ρ de x, y, z igual a 3 menos z vezes o diferencial do volume dv. E trocando agora para coordenadas cilíndricas, então o z fica o próprio z. Aqui eu vou trocar o dv, diferencial dv, por r, dz, dr, dθ. Essa mudança, então, sempre é fixa, né? As trocas de variáveis ali, x por r cosseno θ, y por r seno θ, z pelo z, e o dv por r, dz, dr, dθ. Então, isso é um padrão, né? Essa mudança de variáveis é um padrão de mudança de variáveis. E esta região R, nas variáveis x, y, z, vai trocar por uma outra região R, nas variáveis r, θ e z. Aqui, então, em relação a r, θ e z, ou z, r e θ, aqui eu vou ter a variação do z, que vai de r até 3. Aqui eu vou ter a variação do r, então a integral vai de 0 a 3, e a variação do θ, que vai de 0 a 2π. Resolvendo, então, primeiramente aqui em relação a z, considerando o r como uma constante, eu tenho aqui 3z menos z ao quadrado sobre 2, colocando a variação de z de r até 3. Então, substituindo o z por 3, eu vou ficar com 3 vezes 3, 9, menos 3 ao quadrado sobre 2, que é 9 meios. 9 menos 9 meios, então já tem aqui 9 meios. Menos, agora substituindo o z por r, eu vou ficar com 3r, e aqui o menos r ao quadrado sobre 2. Tirando os parênteses aqui, esse menos aqui, então aqui 3r vai ficar menos, aqui esse menos com esse menos fica mais, multiplicando por r, vou ter então essa expressão, 9 meios de r, menos 3r vezes r vai ficar r ao quadrado, mais r ao quadrado sobre 2 vezes r, fica r ao cubo sobre 2. Integrando em r, então, aqui eu vou ter 9 meios vezes r ao quadrado sobre 2, então fica 9r ao quadrado sobre 2 vezes 2, 4, menos 3 vezes r ao cubo sobre 3, mais r ao cubo, então integrando em relação a r, vai ficar r na quarta sobre 4 vezes 2, já colocamos 8 aqui. Com o r, então, variando de 0 até 3. Então, agora, substituindo o r no limite superior 3, aqui fica 9 vezes 3 ao quadrado sobre 4, menos 3 vezes 3 ao cubo sobre 3. Aqui dá para simplificar. Mais r na quarta, então fica 3 na quarta potência sobre 8. Fazendo essa conta aqui, né, eu vou ficar com o resultado como sendo 27 oitavos da integral de 0 a 2π dθ. Então, agora integrando em dθ, integral de dθ vai dar θ variando de 0 a 2π. Então, aqui substituindo o θ por 2π menos 0, vai ficar 2π vezes 27 oitavos. Então, vai ficar 27π quartos. Unidade de massa. Por quê? Porque nós estamos calculando aqui nessa integral tripla a massa total daquele sólido, dado que a densidade específica é dada pelo ρ, que é igual a 3 menos e. E o resultado, então, vai dar 27π quartos de unidades de massa. Vamos agora ao segundo exemplo de integrais triplas, utilizando mudanças de variáveis com coordenadas cilíndricas. Determine o volume do sólido D, delimitado pelos paraboloides z igual a x ao quadrado mais o y ao quadrado, e o z igual a 36 menos 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, esse aqui é um paraboloide com concavidade voltada para cima, enquanto que esse aqui é um paraboloide com a concavidade voltada para baixo. Então, um é para cima, outro para baixo. E aí eu vou ter aqui, então, um sólido D delimitado por esses dois paraboloides. Vamos, então, para a solução. A figura a seguir apresenta o esboço da região de integração. Então, aqui eu tenho o paraboloide em amarelo
com a concavidade voltada para cima. Já eu tenho aqui em verde o paraboloide com a concavidade voltada para baixo. E aqui em vermelho eu tenho uma circunferência, que é o resultado da intersecção das duas superfícies definidas pelos paraboloides. Agora aqui nós vamos ver uma figura, o sólido delimitado pelos dois paraboloides, né? Então vai me dar esta região D aqui. Esta região D, então, que o exercício pede para calcular o volume. Então, tenho na parte superior aqui, então, eu tenho esse paraboloide. Na parte inferior, eu tenho esse outro paraboloide com concavidade voltada para cima. E aí, na intersecção desses dois paraboloides, então, eu tenho esta circunferência aqui, que é a minha região, né, que delimita essas duas regiões aqui. Então, eu posso pensar que este círculo aqui, então, no plano x, o, y, eu posso pensar aqui em coordenadas polares ou em coordenadas cilíndricas, como eu estou trabalhando no R3. Então, em coordenadas cilíndricas, e aí o meu z, então, ele vai variar desse paraboloide inferior, com concavidade voltada para cima, até o paraboloide superior, que é o que está com a concavidade voltada para baixo. Então, meus limites de integração, se eu pensar no plano x ou y, aqui eu tenho então a variação do θ, vai variar de 0 a 2π, porque é toda a região do círculo, e o meu raio então vai variar de 0 até a minha circunferência da fronteira que delimita esse meu círculo. Então, vai variar de 0 até r igual a 3. Já o z, então, vai variar desse paraboloide inferior, com concavidade para cima, até o paraboloide superior, com a concavidade voltada para baixo. Então, note inicialmente que a curva de intersecção dos paraboloides é obtida igualando as coordenadas z das equações. Então, algebricamente, então, z igual a x² mais y², que é um paraboloide com a concavidade voltada para cima, vai ser igual a z igual a 36 menos 3x² menos 3y², que é o paraboloide voltado para baixo. Então, interseccionando os dois paraboloides, eliminando a variável z, então eu tenho essa equação, resolvendo, colocando ela para cá, eu vou ficar com x² mais 3x², então fica 4x², y² mais 3y², então fica 4y². Então, 4x² mais 4y² igual a 36. Dividindo toda essa equação por 4, então vou ficar com x² mais o y², 36 por 4 vai dar 9. Então, esta é a equação, se nós projetarmos aquela circunferência de intersecção dos dois paraboloides no plano x ou y. E nesta circunferência que delimita a região do círculo, eu posso pensar na variação das novas variáveis r e θ. Então, o θ vai variar de 0 a 2π, que é todo o círculo, e o r vai variar de 0 a 3, que é o raio desta circunferência. Assim, a projeção sobre o plano xy do sólido delimitado pelos paraboloides é a região D de xy, dado pelos pontos xy, 0 na coordenada z, né, porque nós estamos falando do R3, pertencentes a R3, tal que então o x² mais o y² seja menor ou igual a 9. Então, essa desigualdade aí me define então o círculo delimitado pela circunferência de x² mais y² igual a 9. Observe que a região de integração então em D é facilmente representada em coordenadas cilíndricas por, então a região D, dado por r, θ, z, tal que o θ, então, vai variar de 0 a 2π, que é toda uma volta lá da circunferência. Então, o r, como lá em coordenadas polares, vai variar da origem 0 até a fronteira do meu círculo, delimitado lá pela circunferência de raio r igual a 3.
E o z, então, vai variar de r ao quadrado, que é o paraboloide inferior, com concavidade voltada para cima, até o paraboloide superior, que é dado pela equação 36 menos 3r ao quadrado, que é o paraboloide com a concavidade voltada para baixo. Então, aqui nós trocando x ao quadrado mais o y ao quadrado por r ao quadrado, a gente sempre pode fazer isso em coordenadas polares, aqui também em coordenadas cilíndricas. Então, esse é o paraboloide com a equação com a concavidade voltada para cima, então é o paraboloide de baixo. E este é o paraboloide com cavidade voltada para baixo, que é a superfície superior lá do meu sólido, que é dado por z igual a 36 menos 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Se eu colocar menos 3 em evidência, aqui também eu vou ficar com x ao quadrado mais o y ao quadrado, que é igual ao r ao quadrado. Então, aqui z igual a r ao quadrado, e aqui nesse outro é z igual a 36 menos 3r ao quadrado, que é exatamente meus limites de integração da variável z, r ao quadrado até 36 menos 3r ao quadrado. Logo, então, o volume é dado pela integral tripla, né, do dv sobre a região D de domínio x, y, z. Agora, trocando, então, as variáveis x, y, z por r, θ e z nessa nova região S, e trocando, então, o dv por r, dz, dr e dθ. Como nós vimos, então, a variação do z vai de r ao quadrado até 36 menos 3r ao quadrado, que é o paraboloide inferior até o paraboloide superior, que é a variação do z. Agora, a variação do r, então, o raio, ele vai variar da origem zero até a circunferência que delimita a região do círculo, que é r igual a 3. E o θ, então, é toda uma volta, ou seja, vai variar de 0 a 2π. Agora, resolvendo, então, em z, a integral de dz é z variando de r ao quadrado até 36 menos 3r ao quadrado. Substituindo, então, o z por 36 menos 3r ao quadrado menos r ao quadrado, já colocamos aqui como 36 menos 4r ao quadrado. Agora, multiplicando, então, r vezes essa expressão. Agora, passando para cá, então, multiplicando agora o r vezes 36, vai ficar 36r. R vezes menos 4r ao quadrado, então fica menos 4r ao cubo. Então, fazendo a próxima integral agora aqui em relação a r, eu vou ter 36 vezes r ao quadrado sobre 2, então, dividindo 36 sobre 2, já fica 18 r ao quadrado, menos 4 vezes r ao cubo, integrando, então, fica r na quarta sobre 4. Já simplificando, então, fica só r na quarta. Substituindo, então, o r vai de 0 a 3, então, substituindo no limite superior 3, então, fica 18 vezes 3 ao quadrado, menos 3 na quarta, menos 0. Fazendo essa conta, então, 18 vezes 3 ao quadrado, que dá 9, menos 3 na quarta potência, que é 81. Então, aqui eu vou ficar com 9 vezes 18, vai dar 162, que é 2 vezes 81, menos r na quarta, que é 81. Então, fica 2 vezes 81 menos 81, vai dar 81. Fazendo essa última integral, então, em relação a θ, então, a integral de dθ é θ variando de 0 a 2π. Substituindo o θ por 2π, então vai ficar 81 vezes 2π, resultando em 162π, unidade de volume. Então, esse é o resultado 162π, unidade de volume, que é o cálculo que usamos aí de integrais triplas para calcular o volume, então, deste sólido aqui que nós apresentamos aqui, né? Delimitado inferiormente pelo paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado e superiormente pelo paraboloide z igual a 36 menos 3x ao quadrado menos 3y ao quadrado. Então, com este resultado, com esses dois exemplos aí, então nós terminamos esta partezinha aqui, que é a integrais triplas
utilizando a mudança de variáveis padrão por coordenadas cilíndricas. Agora convidamos vocês para assistir o próximo vídeo, que vamos falar sobre integrais triplas utilizando coordenadas esféricas. Bons estudos e até então o próximo vídeo.